Bom dia a todos, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Peço aos irmãos, dê o seu joinha abençoado. Quem não for inscrito, inscreva no canal. E que Deus abençoe a vida de cada um. Mais uma vez aqui, trazendo a palavra do Senhor, fazendo as missões. Que a ordem de Jesus Cristo é essa: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Até que Jesus venha buscar a sua igreja, lavada e remida com o sangue de Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Estou aqui entregando o folheto. Em breve vou estar trazendo a palavra do Senhor. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me levantar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai.
Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo corpo que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo corpo que tenho, cantarei da bondade de Deus. Fiel em todo tempo tu és tão bom. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Senhor Jesus, nos dá um bom dia, de paz e saúde. Mais uma vez aqui, pregando a palavra do Senhor e divulgar o Evangelho de Jesus Cristo até que Ele volte. Deus abençoe a vida de cada irmão. Peço aos irmãos para dar aquele joinha abençoado que nos ajuda a divulgar esse trabalho abençoado. Jesus Cristo deu uma ordem de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então, quem crê no pecado, vamos trazer a palavra do Senhor. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus.
som. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Exaltado e glorificado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus em Salmos 37, 5 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, ele tudo fará. Você tem entregado teu caminho ao Senhor? Porque a palavra de Deus fala: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, ele tudo fará. O nosso dever a cada manhã que levantamos, na verdade, é de agradecer a Deus por mais um dia, de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por dar uma noite de sono abençoada. E se você levantou, está respirando, se você colocou os seus pés no chão, é motivo de você agradecer a Deus. Por isso que Salmos 37, 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor. Tem muitos que confiam em carro, a palavra de Deus fala, muitos confiam em cavalo, mas aquele que é sábio, aquele que tem sabedoria, não confia em carro, nem cavalo, nem nada, mas confiar no Senhor Jesus. Ele que nos deu mais essa oportunidade, nesse dia, nesta manhã, de fazer algo na nossa vida, não para ficar no desespero do dia a dia, como tem feito. Essa é a primeira palavra. Lembra? Você tem um bom dia, abençoado, Deus estenda as suas mãos da felicidade, traga paz, prosperidade e bênção na vida de vocês. Amém. Deus abençoe, tá? Glória a Deus. Confiar em Deus não é correr atrás de riqueza, correr atrás de bênçãos materiais, mas confiar no Senhor é deixar tudo nas mãos dele, e tudo ele fará. Mas para isso você tem que confiar em Deus. Para isso você tem que confiar no Senhor, porque se você não confiar no Senhor, você está perdido. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Eu pergunto para você: você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus por ter se colocado os pés no chão? Está respirando? Você tem agradecido a Deus por mais um dia? Ou você levantou igual um animal? Que nem de Jesus, de Deus? Lembrou? Ou você acha que a tua vida é você que domina ela? Não é você que domina a tua vida. Se não for Jesus Cristo na tua vida, você não é nada. O homem não é nada sem Jesus Cristo. Quando ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, é isso que você tem que fazer todos os dias da tua vida.
todos os dias, todo momento. Enquanto você estiver respirando, enquanto você tiver um fôlego de vida, você tem que agradecer a Deus. Porque se você não fazer isso, se torna igual um animal. Que amanhece o dia e não faz nada para Deus, nem agradece. E depois ainda quer ser abençoado. A palavra, a primeira palavra que eu estou te falando nessa manhã: confia no Senhor. Entrega a tua vida para Ele. Acredita nele. Não acredita em homens. Acredita em Jesus Cristo, aquele que morreu, derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, vivo e respirando, para fazer algo para o Senhor. Mas se você confia mais nos teus bens materiais, se você confia mais no teu dinheiro, na perdição você está. Porque muitos estão aí, os avarentos, que dão mais valor à sua riqueza, no seu dinheiro, do que na palavra e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque a Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos obedecer essa palavra, para que nós pudéssemos crer e confiar que Jesus Cristo ele veio, ele foi morto, mas deixou seus ensinamentos para os nossos dias de hoje. E a palavra de Deus fala para que nós examinai as Escrituras, porque conheis tem nela a vida eterna, e ela testifica do próprio Senhor Jesus. Está em João 5,39. E que Deus abençoe esse lugar. Deus abençoe as nossas vidas nesse dia. E que as mãos santas e poderosas dele estejam aqui. Porque aonde está pregando, onde está falando de Jesus Cristo, a presença do Senhor está. Eu estou aqui, não é para falar de política, eu estou aqui não é para falar de religião de ninguém, porque religião não salva ninguém. Se você estiver confiando na tua religião, enganado está você. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Ele que deu a vida para cada um de nós. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Viver e confiar nele como nosso único, suficiente Salvador de nossas vidas. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então você tem que crer na palavra de Jesus Cristo. Não tem jeito. Você tem que crer no Evangelho. Você tem que crer nas Escrituras, que é o manual da nossa salvação. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Esse poder maravilhoso, aonde nós estávamos perdidos, onde nós estávamos condenados, na maldição, mas Jesus Cristo fez maldito, ali naquela cruz, para que nós pudéssemos resgatar da maldição. Estamos aqui hoje, e se nós crermos nele, somente nele, como nosso único e suficiente Salvador, é a porta da salvação.
Mas se você crê em deuses, em estátua, confiar em homens, com certeza a tua salvação está em risco. É tempo de você se despertar. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião, é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa, mas servir a Jesus Cristo, servir a Deus. Servir de como? Como que eu tenho que servir? Fazer algo, fazer alguma coisa para que o nome dele seja glorificado. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas se envolvem com tantas coisas erradas, as pessoas só se envolvem com aquilo que vem agradar somente a sua carne. Maldito é o homem que confia nele mesmo e na sua carne, e deixando as coisas espirituais de lado. Servir a Jesus Cristo é fazer com que o nome dele seja glorificado. E as pessoas hoje estão preocupadas mais no seu dia a dia, na sua correria, correndo para lá e para cá, desesperado, correndo igual louco. E não faz nada para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E a palavra do Senhor diz em Mateus 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que quer conhecer a verdade? Conhecer Jesus, esse que eu estou pregando. Esse que eu estou anunciando para vocês aqui nesta manhã. O nome de Jesus Cristo. Como eu já disse, eu não vim aqui falar nem de religião, nem de política. Não vim falar dessas coisas mundanas. Mas eu vim falar daquele que é a solução das nossas vidas. Jesus Cristo disse no Evangelho de Marcos 16,15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê e foi batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Por isso eu te aconselho: crê no Evangelho, crê na palavra de Deus, crê nas Escrituras, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Até que ele volte. E a volta dele está mais próxima do que imaginamos. Tudo que está acontecendo é mostrando a volta de Jesus Cristo. Por isso nós temos que anunciar o Evangelho. Em Romanos 10,17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que ouvir. Você tem que ouvir a palavra de Deus, para que você creia na palavra para ser salvo. Porque o trabalho do diabo é cegar as pessoas. O trabalho do diabo é criar comoções nos ouvidos para que não ouvam. Não ouve a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que o diabo quer. Porque muitos, quando falam do nome de Jesus Cristo,
já começa a ficar irritado, já começa a ranger os dentes, porque não gostam de ouvir a palavra, não gostam de ouvir falar do Evangelho de Jesus Cristo. Muitos fogem quando prega a palavra. Ah, não quero ouvir isso não, porque a palavra exorta, a palavra vem corrigir o homem do pecado. Mas como as pessoas gostam de viver no pecado, rejeita a palavra. E segundo Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a conversão e para a educação na justiça. Por isso que a palavra tem que ser anunciada, a palavra tem que ser pregada, para as pessoas ser repreendida da sua vida mundana e carnal, que agrada mais os seus desejos na carne que servir a Jesus Cristo e agradar o Espírito Santo de Deus. Em Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós a vós mesmos. Você tem que ouvir a palavra, você tem que meditar nela e praticar, porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer: bem-aventurado é o homem, aquele que ouve. Bem-aventurado é aquele que lê. Mas bem-aventurado é o que pratica a palavra de Deus. E não adianta nada você ouvir, entrar no ouvido, sair no outro e não praticar. E vivemos num mundo onde as pessoas querem mais servir a sua vontade carnal do que praticar a verdade. Quer deixar de agradar a sua carne para agradar o Espírito Santo de Deus. A verdade é essa. Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus 11:28: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E vivemos uma geração doente, uma geração morrendo todos os dias, as mortes aumentando cada dia mais, pessoas com depressão, se matando, tirando sua própria vida, porque vive no desespero, porque não confia no Senhor. As mortes estão aumentando cada dia mais, porque ao invés de confiar no Senhor Jesus, confia em homens. Tudo que o governo manda fazer, faz. Obedece mais essa política maldita do que obedecer a Deus. E Deus espera que nós confiamos nele,
Mas as pessoas confiam mais em homens mentirosos, homens enganadores. Prefere confiar mais nesse povo do que confiar em Deus. Por isso que está aí essa nação perdida, doente, cada dia mais pessoas doentes, porque tudo que o governo manda fazer, vai fazer, e aí está pagando preço hoje, e vai aumentar a morte, porque não confia no Senhor. Eu aconselho a você conhecer mais a Escritura e ver o que Deus tem na tua vida para você confiar mais nele. Lê as Escrituras, busca Deus na tua vida. Enquanto é tempo, enquanto você está respirando, enquanto você tem fôlego de vida, porque depois que você morrer, não tem mais solução. Depois que você morrer, não tem mais como recorrer a ser salvo mais. Por isso que busca o Senhor enquanto você está vivo. E a Bíblia não fala que tem purgatório para você ficar purgando. A Bíblia não fala que depois da morte tem um purgatório. Engraçado que o povo faz tudo o que quer. Viva a sua imundícia da maneira que quer. Na cachaça, na bebedeira, na imundícia, na prostituição. Depois vai para dentro de 4 paredes, que é uma igreja, e vai ali, fica 1 hora, 2 horas, e sai de lá, vai praticar as mesmas coisas, as imundícias. E depois que morre, diz que vai para o céu. Eu vejo nas redes sociais, está lá a cara do morto, do defunto, e está lá escrito lá por algum parente, que Deus recebe em seus braços. Como é que Deus vai receber nos braços dele a imundícia? Vive do jeito que quer, vive da maneira que quer, vive na cachaça, na prostituição, enganando, mentindo, e depois diz que vai ser salvo. Foi lá. Que Deus receba nos seus braços. Deus não abraça a imundícia. Deus não abraça esses pecadores imundos que não respeitam a palavra. Não adianta você, ninguém for lá, Deus vai receber no teu braço. Mentira, não vai. Porque Deus morreu por uma igreja. E a igreja dele é um povo separado. Um povo que não se envolve com esse mundo, com as imundícias desse mundo. A igreja não é 4 paredes. A igreja de Jesus Cristo são aqueles que obedecem. Que obedecem a palavra e vivem de acordo com como ele quer. Não adianta falar que depois que morreu, que vai para o céu, a não ser que você leve uma vida de acordo com a palavra de Deus. Porque não vai para o céu confiando mais em ídolos, confiando em ídolos, confiando em estátua, porque a palavra de Deus fala que é abominação a ele. Todas essas práticas.
É tempo de você se corrigir enquanto é tempo. Enquanto você está vivo, se conserve. Está escrito na palavra de Deus, em Hebreus 9, 27, que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Não tem nada de purgatório. Na Bíblia não fala que tem purgatório, que alguém vai ficar purgando para ser salvo. Isso é mentira do diabo. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. É o juízo de Deus. Eu só quero ver depois que você estiver de frente com o Todo-Poderoso. Eu só quero ver depois que você estiver de frente com o juiz. Como você vai se justificar desobedecendo a palavra de Deus? Como que você vai se justificar diante do Poderoso? Essa escritura foi escrita para nos orientar e nos ensinar. Mas a imundícia desse mundo continua seduzindo homens e mulheres à perdição, na maldição, e vai ser separado de Deus naquele dia. Ah, isso vai. Por isso que a palavra de Deus fala para nós nos vigiar em oração. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. É loucura a palavra de Deus? Para aqueles que perecem. Aquele ali é louco. Aquele ali é louco. Fica gritando esse nome. Eu prefiro estar louco. Está gritando igual louco, em nome de Jesus Cristo, do que aqui que está falando de político, mentirosos, enganadores. Eu prefiro estar falando de Jesus Cristo do que desses homens mentirosos. Que só quer se envolver na política para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas. E Jesus Cristo não engana ninguém. Ele veio para salvar, mas as pessoas não querem salvação, não querem ser salvos, porque rejeitam a palavra. Rejeitam a palavra. Mas a palavra de Deus já nos alertou que muitos iriam rejeitar, porque não querem ser salvos. Não querem ser salvos porque querem continuar na imundícia. Querem continuar na vida que está levando, na perdição. Toda a escritura é inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, a correção e para a educação da justiça, segundo Timóteo 3,16. Eu não estou aqui para falar para você ganhar dinheiro, ganhar na loteria, ganhar em jogo qualquer, para você ser rico. Rico para esse mundo da traça e a ferrugem, vai comer tudo. Como Jesus Cristo já deixou nessa escritura. Tudo isso aqui vai ser destruído. A tua riqueza, o teu dinheiro vai acabar um dia. E esses bens materiais que você tem, vai ser tudo destruído.
Mas a salvação é garantida para todo aquele que nele crê e confia nele. Ele tudo fará. Mas aquele que confia no seu carro bonito, no seu dinheiro, na sua riqueza, no seu dinheiro, na sua avareza, que a Bíblia diz que os avarentos serão lançados no lago de fogo e enxofre, serão lançados no inferno. É a Bíblia que fala. É a Bíblia que fala, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Tornai-vos praticantes da palavra de Deus, e não somente os ouvintes, enganando a vós mesmos. Você tem que ler as Escrituras para você conhecer quem é Jesus Cristo e a sua vontade, para que você seja salvo. Ou você acha que você vai ser salvo do jeito da vida que você está levando? Na imundícia, no pecado, na desobediência. Porque o primeiro casal que Deus criou no jardim do Éden era para ter uma vida eterna, salvo, na presença de Deus. E Deus falava todos os dias com aquele homem, o Adão. Todas as tardes ele vinha conversar com aquele homem no jardim. E Deus fez uma mulher para aquele homem. Criou todos os animais, todas as aves, todas as ervas, e colocou ali para ele cuidar. E ele ia ter uma vida abundante, nunca ia faltar nada, não ia ficar doente, não ia morrer. Esse seria o destino daquele casal ali no jardim do Éden. Mas veio o diabo, o tentador, chegou naquela mulher e enganou ela. Porque no meio do jardim tinha uma árvore da vida. Tinha os frutos bonitos, saudáveis. E Deus disse para aquele casal: vocês podem comer de tudo, de todos os frutos, de todos que existiam aqui, mas não toquem nessa árvore, não comam desse fruto. Foi assim que Deus disse para aquele casal, para não tocar naquele fruto. Mas veio o diabo, o tentador, e começou a fazer a cabeça daquela mulher, que é a Eva. Disse a ela: não, você pode comer sim. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ter os poderes de Deus, tudo que Ele fizer, você vai ser igual. E veio a tentação no coração daquela mulher. Por isso que a tentação do diabo te faz você pecar e se afastar de Deus. A tentação do inimigo que faz você pecar. E todo pecado afasta o ser humano de Deus. Pecando, não se arrepende e continua fazendo a mesma porcaria imundícia. Foi assim que aquela mulher fez. Ouviu a voz do diabo. É o que muita gente faz hoje. Em vez de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, prefere ouvir a voz do diabo. É assim essa geração. Essa geração perdida na imundícia e no pecado, que não se arrepende. Ainda fala que vai para o céu quando morrer. Põe lá os letreiros nas páginas da internet, que Deus receba no céu. Desobedecendo a Deus? Nunca. E aquela mulher viu que o fruto era bom, era bonito,
e saudável, foi lá e pegou aquele fruto, viu ele saboroso. É isso que acontece com o ser humano. Enche os olhos das coisas bonitas, das coisas que se afastam de Deus. Enche os olhos achando que Deus não está vendo tudo. E Deus está vendo o que você está fazendo. Você acha que você está escondendo que a tua imundícia? Nada fica oculto diante dos olhos do Senhor Jesus. E aquela mulher viu um fruto saudável, bonito, e viu o desejo do seu coração. É isso que destrói o homem, o desejo do seu coração, o que seus olhos agradam, as coisas carnais. Mas a pessoa espiritual não vê dessa forma. E aquilo encheu os olhos dela de desejo. É isso que acontece no ser humano. Seus olhos enchem de desejo com os pratos do diabo. Aquilo que o diabo oferece, vai lá e toca. E é onde afasta de Deus. E aquela mulher pegou aquele fruto e comeu. Aquela mulher pegou aquele fruto, os desejos da carne dela, e ofereceu também para o seu marido Adão. A primeira desobediência da criação de Deus. A primeira desobediência começou lá no jardim do Éden, onde Deus fez tudo para ser santo. Entrou no pecado, o diabo enganou. E é isso que o diabo continua fazendo na vida de muitos, enganando. E cada dia mais se afastando de Deus. Cada dia mais se distanciando de Deus. Por quê? Desobedece a Deus. Desobedece o Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas toda desobediência tem as suas consequências. Toda desobediência vem a consequência. E aquele casal desobedeceu e entrou pecado no mundo. E o mundo foi contaminado do pecado. Por isso que esse mundo está desse jeito. Por isso que esse mundo está dessa forma. As pessoas orgulhosas, mentirosas, ruins, avarentas, idólatras, cajaceiras, que vivem na prostituição, na pior desordem que possa existir, é que vive essa geração. Mas em breve vai ser tudo destruído. Vai ser tudo destruído. Só a igreja de Jesus Cristo que vai subir com ele, que vai ser salvo. Quando eu falo igreja, não é parede não. Igreja é os filhos de Deus. Os filhos de Deus que obedecem a ele. Os filhos de Deus que fazem a vontade dele. Porque quem não faz a vontade de Deus é filho do diabo. Quem faz a vontade de Deus são seus filhos. Mas quem não faz a vontade de Deus é filho do diabo. É o que a Bíblia fala. Eu pergunto aqui para você:
Quem é que você está agradando mais? Qual a vontade de quem você está fazendo a vontade? É a vontade de Deus ou a vontade do diabo? Porque a Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno. Esse mundo já está contaminado pelo inimigo. Quando a Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno, é porque quem está no domínio aqui nesse mundo é o diabo. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, ninguém toca. Ninguém toca nos filhos de Deus. Quem é que você está agradando? Então vamos fazer uma oração para você, pode? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, para que está fazer com que isso seja real.
Glória a Deus. E a nossa salvação só acontece dessa forma. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus e confessando Ele como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Somente dessa forma. Porque em Apocalipse, no livro das Revelações, está escrito: e aquele, diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aqueles que rejeitaram Jesus Cristo e Satanás são lançados no lago de fogo e enxofre. Os que rejeitam Jesus Cristo. Mas a Bíblia, ela diz: e aquele que não foi achado escrito, aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Por isso que você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Aceitar Jesus Cristo. Não dividir a glória de Deus com deuses. Porque Jesus Cristo ele não aceita ser dividido com ninguém. Jesus Cristo, ele não divide a sua glória com ninguém. Mas o mundo, na perdição, está vivendo dessa forma, agradando mais o diabo do que Jesus Cristo. Vou ler uma passagem aqui para você, que se encontra em Salmos 23. Se você tem uma Bíblia na sua casa, ou aonde você estiver, você tem a oportunidade de estar acompanhando comigo. Salmos 23. É uma palavra do salmista Davi deixou escrito para que nós possamos meditar nos dias de hoje. O título diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O teu pastor não é padre. Por isso que o Davi escreveu essa passagem aqui que eu vou ler. O teu pastor não é homem para garantir tua salvação. O teu pastor não é o Papa, comedor de arroz e feijão, como qualquer outro homem. Mas a geração que fica correndo atrás de homens, mas esquece de Jesus Cristo. Esses dias de escolha, correndo atrás de uma escolha, tudo desesperado para ser o seu líder. Quem ia ser o seu líder? Quem vai ser o meu Papa? Confiando em homens. Queria saber quem que era seu líder. Diz que é substituto de Pedro. Mentira, a Bíblia não fala isso.
Jesus Cristo ficou no domínio de tudo. Mas os fracos ficam correndo atrás de homem. Por isso que você tem que ter a Bíblia e viver o que está escrito. A palavra de Deus. Mas você fica atrás de homem, de papa, de padre, de pastor, não sei de quem, de apóstolo, profeta. Você vai ver para onde você vai se você não tiver somente Jesus Cristo como teu pastor e salvador. Depois da tua morte, você vai ver para onde você vai. Um povo preguiçoso que não gosta de ler as escrituras, gosta mais de ficar na internet, vendo porcaria, na televisão, no celular. Uma geração que não busca Deus, uma geração que não busca a presença de Deus, de fortalecer a palavra e na vontade de Senhor Jesus Cristo. Mas homens e mulheres procuram mais a riqueza e o dinheiro, onde as traças e a ferrugem vão comer tudo. Avarentos, presunçosos, homens maus. Depois da tua morte vai vir o juízo de Deus. Ah, você pode aguardar. Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale na sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a palavra do Senhor, no Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Quem é teu pastor? É o homem? Você confia nele? Esses pecadores, ele está te levando para a vida eterna? Ou você tem rejeitado Deus Santo e Poderoso para ser seguidor de homens? Até quando você vai viver na ilusão e na mentira? O Senhor é meu pastor. Quando dizemos isso, que o Senhor é meu pastor, é o sustento de cada dia. Por isso, quando eu digo que o Senhor é meu pastor, eu confio nele e sei que todas as providências, eu sei que todas as providências da minha vida, eu não vou me preocupar, porque eu sei que ele me sustenta, eu sei o que ele vai fazer por mim, como tem feito. Mas o homem confia mais no governo, na política, e deixa de confiar no verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor, ele sabia que os cuidados de Deus estavam com ele. Com quem você tem deixado Deus cuidar? Com homem?
Os mentirosos, os falsos profetas, mentirosos, enganadores, hein? É nesse que você tem confiado? Que é uma geração de crentes, de católicos, com a cabeça vazia, com a cabeça. Os religiosos se diz cristão, se diz homens e mulheres de Deus, mas com a cabeça vazia. Quando vê o problema, procura socorro em homens, embezedor, macumbeiro, feiticeiro. É uma geração perdida. E deixa Jesus Cristo sempre por último. Geração fraca, que não confia no Pai Poderoso. Quando ele disse, nada me faltará, é a provisão e o sustento de cada dia. Por isso o salmista dizia que nada ia faltar para ele, porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. É assim que você tem que fazer na sua vida. Não confiar nesses mentirosos, enganadores, que muitas das vezes faz coisas por dinheiro. Vende a palavra de Deus, vende o ensinamento de Deus por imagem, escultura, por dinheiro, vendendo a palavra de Deus por qualquer coisa. Quando ele disse, nada me faltará, porque a confiança dele estava no Senhor Jesus. E em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? Eu quero ver naquele dia, você que confia em homens, naquele dia, quem é que vai dar a tua salvação? Nada me faltará, é o sustento que o Senhor vai me dar, e para aqueles que confiam nele. Não em confiar em estátua feita de barro, ou seja lá do quê? Ele ainda diz, restaura a minha alma. Quem tem Jesus Cristo, somente Ele como seu único, suficiente Salvador, isso vem a saúde, vem a paz em nossas vidas, uma paz interior, não paz desse mundo, porque esse mundo não tem paz, esse mundo só tem tribulação, e quem não confia no Senhor está aí cheio de tribulação, de doença, depressão, cheio de miséria, porque não confia no Senhor. Uma geração doente. Todo dia tem suicídio. Não confia no Senhor, toma a picada da morte. Aquela picadinha que você tomou. Está indo um atrás do outro. Porque não confiou em Jesus, mas confiou no homem. Graças a Deus eu não tomei nenhuma, porque eu confio no Senhor, o meu Salvador, que me dá saúde e me traz paz interior. Mas o mundo vive no desespero, o mundo vive no desespero, porque o diabo está aí para trazer isso na vida dessas pessoas que não confiam no Senhor. Ele disse também, guia-me nas veredas da justiça. Isso é direção, é luz
é o caminho. Jesus Cristo é a nossa luz. Ele veio nesse mundo para salvar a humanidade do pecado, da perdição, da prostituição, da miséria. Mas rejeitaram a luz para viver nas trevas. Rejeitaram Jesus Cristo como o povo do passado. Rejeitaram Jesus, mataram, crucificaram. Hoje não é diferente. Uma geração que rejeita Jesus, continua rejeitando Jesus, porque não quer ouvir a palavra, não quer obedecer. Adão e Eva desobedeceu. A primeira desobediência, foram expulsos do jardim, foram expulsos do paraíso, porque desobedeceram. E Deus colocou 2 anjos na entrada com suas espadas para que eles não entrassem. Assim está esse mundo. E o pecado vem ao mundo. E está aí, ó. O diabo está aí trabalhando na vida de muitos, porque não confia no Senhor. Não deixa a luz conduzir a sua vida. Por isso que vive a doença, no desespero. Porque rejeitou a luz, que é Jesus. Rejeita, continua rejeitando. Continua rejeitando Jesus. Por estátua, bebida, cachaça, prostituição. Porque quem fica nessas práticas está rejeitando Jesus. Prostitutos e prostitutas vivem a prostituição rejeitando Jesus. Tudo isso é rejeitar Jesus. E Jesus Cristo é a luz. E é o caminho. Jesus Cristo é a luz do caminho para aqueles que querem ser salvos. Mas quem rejeita a luz de Jesus Cristo está vivendo nas trevas. E quando morrer sem Jesus, vai ser com o diabo. A vida eterna vai ser com o diabo. E ele fala, por amor ao teu nome. É o propósito, é a condição que a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda que o meu nome, que eu ande pelo vale da morte. Isso que significa os tipos de morte, como a espiritual, sentimos principalmente as 4: depressão, desânimo e desespero e desesperança. Por isso que nós temos que nos fortalecer na presença do Senhor, nos fortalecer nesse Deus Todo-Poderoso, que Ele é a luz das nossas vidas, Ele é o caminho, a solução para os nossos problemas. Quando nós colocamos nossa vida nas mãos dEle, nós possamos descansar na Sua presença, nós possamos confiar nele como nosso único e suficiente Salvador, e sabendo que Ele está cuidando de cada um de nós. Somente Jesus Cristo que nós temos que confiar e acreditar. Foi assim que
fazer, Pai, o Senhor segura a mão, demonstra que cai por terra, Pai, esse sofrimento dela, Pai, minha sensação, que o Senhor providencia coisas boas, maravilhosas, Pai, que nós confiamos, eu creio, e ela vai procurar. Ele falou comigo desde a vez que eu faleci, porque eu lembro que meu pai me deu na diabetes da Shell, e eu estava mas não, aí quando eu voltei, me deram 5 dias da minha vida, assim, tem um café aqui, tem, aí me deram mais 5, eu voltei, quando eu voltei, se não sai, na hora eu olhei pro lado do outro, falei, cadê minha mãe? A minha irmã sabe do lugar que você fala, sabe, meu irmão segurando o soro, meu pai na janela, eu falei, você não coisa comigo, minha mãe, cadê minha mãe? Eu fui pro casal no lugar onde eu estava cuidando do cachorrinho, sabe? E Deus falou comigo, imagina você tentar subir e nem descer, enquanto você não fazer. Eu coloquei pra você. Louvado seja o nome de Jesus. Continuando. E o salmista diz: não temerei mal algum. Isso é proteção e confiança no Pai. Quando nós não temos medo de ninguém, nem de governo, nem de presidente, nem de homem nenhum. Nós temos que temer o Senhor. Nós temos que confiar e temer a Ele, não temer homens. Não ter medo de homens. Porque aquele que confia no Senhor, ai daquele que tocar. Ai daquele. O salmista dizia: não temerei mal algum. Veio aí o vírus, todo mundo morrendo de medo, com medo de morrer, com medo de ficar doente. Todo mundo vai correndo atrás para tomar as providências e deixando de confiar no Todo-Poderoso. Por isso que está aí hoje a situação que está. Porque deixaram de confiar no Deus Todo-Poderoso. E continua da mesma forma. Arruma a tua vida e a tua casa enquanto é tempo. Não tema homens. Tema o Senhor Jesus. Esse que pode te matar
e pode trazer vida para você a hora que Ele quer. Mas aquele que tem propósito, Deus está cuidando. Aquele que está servindo a Ele, Ele está cuidando. O salmista ele diz: porque tu estás comigo. Essa confiança de quem vive na presença de Deus. Senhor, o Senhor está comigo e eu estou em tua presença, fazendo a tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Porque tu está comigo, Senhor. Mas aquele que está nas trevas não tem confiança em Deus. Tem confiança no teu braço, no teu dinheiro, na sua fortuna. Mas quando você morrer, quero ver onde você vai levar teu dinheiro. Dentro do caixão você não vai levar tua riqueza. O que você vai levar quando você acabar o corpo da tua vida? O que você vai levar desse mundo se você não estiver fazendo a vontade de Deus? Tua riqueza, teu dinheiro, você não vai levar quando você morrer. Fica aí dando valor no teu dinheiro, na tua riqueza, no teu carro do ano, esquecendo do Todo-Poderoso. E o Davi ainda diz: o teu bordão e teu cajado me consolam. Isso é disciplina. Ele nos consola dos erros que cometemos e nos corrige com amor. Possamos até errar, podemos até fazer algo que não agrada a Deus, mas o importante é o arrependimento e não fazer mais. Mas há uma geração que vive cometendo seus erros e continua errando. Vive na cachaça, na prostituição, roubando, enganando, e continua fazendo, prostituindo, traindo, e continua fazendo a mesma coisa. Ainda quer ser salvo. Enganoso é teu coração. E o Davi disse: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Davi, ele tinha muito inimigo, porque ele servia o Deus Todo-Poderoso. Davi era um homem que muitos queriam matar ele, porque ele era a menina dos olhos do Senhor. E todos aqueles que servem a Deus, muitos têm raiva. Muitos macumbeiros fazem até macumba, mas macumba não pega o servo do Senhor. Enganado você que faz macumba, por querer fazer com o servo do Senhor. A macumba vai cair na tua cabeça, vai vir para você. O teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É disciplina. Nós temos que saber que o Senhor está cuidando daqueles que confiam nele. Quando ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, isso é a esperança, é a certeza da sua justiça de Deus. A justiça de Deus não vai falhar naquele dia. A justiça de Deus vai ser decretada naquele dia, porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Quem serve e quem não serve. Aquele que obedece e aquele que desobedece. Aquele que
Está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do diabo? Eu mais tem pessoas fazendo a vontade do diabo do que de Deus. Ai de vós, naquele dia. E Davi ainda disse: unge-me a cabeça com óleo. Isso é consagração, é unção diária. Porque as mãos de Deus estão naquele que Ele separa, que Ele escolhe e unge para servir a Ele. Porque Ele confia. Ele confia naquele que Ele escolhe. Deus confia, unge aquele que Ele escolhe para fazer a obra dele. Mas aquele que não quer fazer nada para Deus, está nas trevas. Não vive na luz, está nas trevas. Quando Ele unge, porque Ele sabe que tem confiança, que vai abrir a boca para falar das coisas de Deus. Não de futebol, nem de política, nem de palavras negativas. Tem muitos aí que estão correndo atrás de futebol, de bebida, de prostituição. Deus jamais vai te ungir. Nunca. E a unção diária que Ele dá em nossas vidas, a sua proteção, a sua confiança. O meu cálice se transborda. Isso é abundância, é graça contínua. A graça do Senhor está naqueles que o cálice deles se transborda, que tem a presença do Espírito Santo. Porque aquele que não tem a presença do Espírito Santo tem a presença do diabo. Porque nosso corpo é o templo para ser habitado no Espírito. O nosso corpo é um templo para ser habitado no Espírito. Ou é o Espírito Santo de Deus, ou é o Espírito do diabo. Quem é que você está deixando habitar dentro de você? Qual Espírito? Você está fazendo a vontade de Deus ou de quem? E Davi continua dizendo: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Os filhos de Deus, a misericórdia dele são alcançados na vida daquele que serve Ele. Não vive aí desesperado com esse mundo maldito. Esse mundo da palavra de Deus já diz que jaz do maligno. Que toma conta desse mundo é o diabo. Que muitos estão servindo ao diabo. Traidores, mentirosos. Mas quem é de Deus faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, a sua vontade e a sua misericórdia certamente seguirão todos os dias. Entrega a tua vida para Jesus enquanto há tempo. Deus está cuidando de você, tá? Fica tranquilo. Habitarei, e Davi disse, no versículo 6, e habitarei na casa do Senhor. Isso é segurança quando contribuímos nossas vidas na rocha que é Cristo. Por isso que nós temos que confiar em Jesus e entregar nossa vida para Ele. Nós temos que entregar nossa vida para Jesus Cristo. Que Ele é a nossa vida, a nossa rocha, que é Jesus Cristo. Nossa confiança está em Jesus, não está em homens, não está em político, não está em papa, não está em padre, não está em ninguém. Nossa confiança está em Jesus Cristo e acabou. Mas se você continua deixando a confiança em homens, você está perdido. Confiando mais em homens que em Jesus.
Ele disse para todo sempre, isso é a eternidade, é a vida com Deus para sempre. Você tem que saber para onde você está indo. Você tem que saber a tua escolha. Você tem que fazer a tua escolha. E saber para onde você vai depois da tua morte. Depois que você morrer, você tem que se perguntar para onde você vai, se está fazendo as coisas do eterno, do Deus Todo-Poderoso, ou é a vontade do diabo. Vigia. Vigie quando você está respirando. Que a Bíblia diz, em Hebreus 9:27, que após a morte, segue-se o juízo. Fica atrás de purgatório, não, que você está perdido, viu? Não vai ficar purgando, não. Depois da morte, segue o seu juízo. E todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso. Ali a sentença vai ser dada. A sentença vai ser dada naquele dia. E tem dois caminhos. Ou é céu, ou é inferno. Por isso que você tem que escolher quando você está vivo. Faz a vontade de Deus, de Jesus Cristo, enquanto você vive. Que após a morte, segue-se o juízo. O juízo do Deus Todo-Poderoso. Depois que você morrer, não tem mais o que fazer. Você não vai ficar purgando em lugar nenhum. Tem purgatório. Na Bíblia não tem purgatório. Na palavra de Deus. Jesus nunca falou de purgatório. Jesus disse, tem dois caminhos. Que é a justiça de Deus. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Ele não tem problema nenhum de lançar os desobedientes. Ele não tem problema nenhum de lançar os desobedientes no inferno. Lá onde está o demônio com seus adeptos. E lá vai para aqueles que não obedecem a Deus. E obedecem ao diabo. É para lá que vai. Os desobedientes, os que não obedecem a Deus. Se conserve enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa. E a Bíblia fala, em Apocalipse 21:27, e não entrará nela, na cidade santa, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação. E a mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso que você tem que aceitar Jesus, para que teu nome esteja escrito no livro da vida. Por isso que você tem que aceitar Jesus, para que teu nome possa estar escrito no livro da vida. Se teu nome não estiver escrito no livro da vida, servindo somente Jesus Cristo, você não faz parte do reino de Deus. Assim diz as Escrituras. Assim diz a palavra de Deus. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos, porque é chegada a hora de Jesus buscar o seu corpo, a sua igreja. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 25:13. Vigia. Vigia enquanto você está vivo. Vigiai,
porque não sabeis a hora de vir o vosso Senhor. Jesus Cristo não marcou hora com ninguém. Jesus não deixou dia nem hora, nem dia, nem noite. Por isso ele mandou vigiar. Porque quando ele vier, não te encontra na imundícia, no pecado, na avareza, na prostituição. Teve uma vida de oração e vigiando. Para quando ele voltar, não te pega desprevenido. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse que hora que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso que você tem que estar vigilante. Porque o ladrão quando vai roubar, ele não avisa o dono da casa quando vai entrar na casa. O ladrão não vai avisar quando ele vai roubar. Ele vai entrar na casa quando todos estiverem desprevenidos. Por isso que Jesus Cristo falou, vigia, ora, porque não sabeis a que hora vai vir o ladrão. O ladrão não vai avisar. Assim também Jesus Cristo, na sua volta, na sua vida, não vai avisar quando ele vem. E vai pegar esse mundo de surpresa. Mas como está a tua vida? O que você está fazendo? Hoje, se você morrer hoje, como que você está na presença de Deus? Hein? Como você está na presença de Deus? Porque o infarto está dando, morrendo todo dia, gente de infarto, está indo. Morrendo, todo dia tem morte de infarto. E como você está, se você morrer agora? O que você está fazendo? Fazendo programação para a noite, para amanhã? Para fazer o que não presta? Vigia. Por isso estáis percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Arrependei-vos enquanto é tempo, que Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando. É tempo de arrependimento e de conserto. Depois você não vai ter choro, não. Não adianta você querer se justificar naquele dia. Para de confiar naquilo que não pode fazer nada para a tua vida. Porque Jesus Cristo, ele disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo dizendo que Ele é o caminho. Mas se você fica confiando naquilo que não pode fazer nada por você, você está perdido. Aquilo que tem olhos, mas não vê. Aquilo que tem ouvidos, mas não ouve. Aquilo que tem perna, mas não anda. O que é que pode fazer por você um negócio desse? Seu demônio. Deixa de confiar no Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia e derramou seu sangue. Todo o seu sangue foi derramado para remissão dos pecados, para perdoar os pecados, e o povo continua negando ainda, fazendo o que não presta, adorando estátua. Se ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus Cristo vive e ele está morto. Uma geração que considera Jesus Cristo morto. Ai de vós, geração maligna, que não confia em Jesus. Ele disse em Atos 4:12,
E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos, que os homens sejam salvos. Não tem outro nome. Não existe Conceição, não existe Cida, Aparecida, Maomé, Buda. Não existe nenhum nome que dá salvação a não ser Jesus Cristo. Você está enganado. Na mentira do diabo. Em vez de confiar na palavra, em Jesus Cristo, para confiar nesses demônios. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mateus 3:2. Leia a Bíblia, para você não ficar enganado. Leia as Escrituras, para você saber e conhecer mais de Jesus Cristo, o seu propósito, o seu plano de salvação. Mas se você vive envolvido em as coisas mundanas, esse é problema teu. É problema teu. Eu apenas faço o que Jesus Cristo manda eu fazer. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. E a condenação é essa: rejeitar a luz para viver nas trevas. A luz que é Jesus Cristo, para viver nas trevas do diabo. E a Bíblia fala em João, o apóstolo João 5,19: examinai as Escrituras, porque vós podeis nela ter vida eterna, e ela que testifica de mim. Somente as Escrituras testificam de Jesus Cristo. Você fica confiando em profeta, em homens mentirosos, enganadores, você está perdido. Ou aquele que não pode fazer nada por você. Confia naquele que está no trono, aguardando aquele grande dia, para que esses deles vão estar com ele eternamente. Aqueles que não foram com ele vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Conserta a tua vida enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. E que essa palavra possa fazer diferença na tua vida. Se você tem ouvido. Mas tem muitos que não querem ouvir, mas vão continuar nas trevas, na imundícia. Muitos não dão atenção, porque preferem ser o diabo do que a Deus. Problema teu. Problema teu. Naquele dia você vai pagar o preço por ter rejeitado a palavra de Deus. Não sou eu que vou te condenar, mas tem aquele que é a justiça. O Deus Todo-Poderoso, fiel e digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Crê em Jesus Cristo enquanto você tem a oportunidade. Viva a palavra de Jesus. Leia as Escrituras e medita. Seja praticante, pratique. Se você querer ser salvo, pratique a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Porque no céu não entra imundícia. No céu não entra desobediente. No céu não entra ladrões, roubadores, prostitutos e prostitutas. A Bíblia fala: santificai-vos. Santifica, porque eu também sou santo. E as verdades de Jesus Cristo estão sendo anunciadas e pregadas para aqueles que nele e crê sejam salvos. E que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.
Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Tu és fiel, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Da bondade, diga só que eu disse com todo o seu coração e é fiel. Eu cantarei da bondade de Deus. Uma bênção, irmão, a pregação aqui hoje. Deus abençoe a vida de todos. A mensagem foi anunciada aqui nesse lugar. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O mercado está cheio de gente. E a palavra foi pregada aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.